Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão lendo a Bíblia junto comigo. Novamente estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 9 e o capítulo 10 de Isaías. Vamos ver o Senhor nos mostrando aí o menino da paz aí no capítulo 9, nos revelando a palavra e vamos estar meditando nessa questão no dia de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti com a Tua palavra. Nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler, hoje não vou fazer muitos comentários, que esses dois capítulos são bem grandes, dá para a gente estar lendo hoje e talvez algum comentário ou outro eu faço, tá? Então vamos lá. No capítulo 9 fala bem assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui ele está falando de Cristo, que ele é o nosso príncipe da paz, e ele fala ali também que um menino vos foi dado. Então, está falando de Cristo ali, menino. No 8, o Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los. E incitou contra eles os seus inimigos, os arameus do leste e os filisteus do oeste. Devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por esta razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Enfim, aqui ele está falando sobre os mentirosos, né? Que o Senhor cortou eles, enfim. Aquele que guia este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se introduzir no erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas. Pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta,
fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. E juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão contínua erguida. Eu às vezes começo a pensar, né, que, digamos, o povo de Israel que era escolhido para estar seguindo o Senhor ali, que nem a gente viu de dia, ele estava ali com uma nuvem cobrindo eles ali para eles não, o sol não estar queimando eles. E à noite era uma coluna de fogo também que estava clareando o caminho deles, como também estava esquentando no deserto. Cá entre nós, eles deveriam ser, digamos, bem espirituais. E na verdade aqui a gente vê que o Senhor só fala, digamos, eles não obedeciam o Senhor de todo o coração. E o Senhor traz todo esse juízo sobre eles também ali, Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. E era esse povo que estava seguindo o Senhor ali. Eles, digamos assim, não se encontraram no nosso Deus, dá para dizer desta forma. E nós ali, eleitos pela graça, alcançamos a misericórdia através do menino ali que nós vimos ali, né? O menino nasceu e depois ele cresceu e foi levado para o matadouro, ali como uma ovelha. E nós temos redenção com o nosso Deus e temos paz com Deus através dele. E esse povo de Israel, infelizmente, até hoje estão desse jeito. Mas vale lembrar que a gente tem que também estar orando pelo povo de Israel. No capítulo 10 fala bem assim: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de que vocês correrão em busca de ajuda? Aliás, atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderá fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos será o bastão da minha ira. Eu o envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhes os bens, e para pisoteá-lo como a lama das suas ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim às muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam: acaso não aconteceu a Calno, ou mesmo que a Carquemisim? Carquemis? Ramate não é como Arpade, e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens, como tratarei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz: com a força da minha mão eu fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei os seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas,
ou que desce um pio? Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria que, como se uma vara manejasse quem o ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira? Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros no lugar da sua glória. Se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, e o seu santo uma chama. Num único dia ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras brabas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que o feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó, voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decreta contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, diz: Povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam como uma vara, e erguem contra você um bastão como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: Passaremos a noite, acampados em Geba. Ramá treme, Gibeado a sul foge. Clame o habitante de Galim, escutem, ó Laís, pobre Anatote, Mademena está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão para parar em Nob, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam o soberano, o Senhor dos exércitos. Cortará os galhos com grande força, as árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Como um machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Aqui vale lembrar que também, se a gente analisar árvores, enfim, dá para dizer que é pessoas ali, enfim, que ele fala ali as altas, né? Então, altos poderes, pessoas de alta posição aí, digamos, aí o Senhor está falando desse povo que com o machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do Todo-Poderoso. Enfim, aí ele está trazendo aí só condenação para esse povo aí, tá cortando realmente. Mas enfim, era essa a leitura de hoje. Ficou bastante leitura esses 2 capítulos, mas vamos meditando devagarzinho aí, o Senhor vai nos dando entendimento aí da palavra dele. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.